Olá, igreja, boa noite. Para mim, de novo, é uma alegria estar como parte do Conselho Pastoral, um dos pastores aqui da Igreja Batista Emanuel com vocês. Trago o abraço da Igreja Batista Mosaico, que é filha dessa igreja. Tem sido um trabalho que é fruto também do trabalhar dessa igreja e parte daquilo que é o resultado da nossa caminhada de investimento de tempo, de sacrifício e tudo que a Igreja Batista Emanuel tem feito pela cidade do Recife. A gente louva a Deus pela vida de cada um de vocês e no final do ano traz esse abraço também de um ano tão desafiador que foi para a gente. Por isso que essa série faz ainda mais sentido a gente falar sobre esperançar. E vocês, se acompanharam hoje pela manhã, puderam ver a respeito do como isso alcança o nosso coração na necessidade de proclamação de uma mensagem para que outros tenham esperança. E hoje à noite eu quero tratar com vocês a respeito de uma esperança que nos tira da escuridão. Nos tira não só do nosso lugar, mas nos tira da escuridão. Esperançar é, então, participar de um processo de sair da escuridão. E hoje foi muito bom poder estar celebrando com a Igreja Batista Mosaico pela manhã. À tarde, a gente esteve distribuindo 100 cestas natalinas, não cestas básicas, mas natalinas, para várias comunidades. Então, pouco antes de estar aqui, a gente estava lá recebendo várias pessoas fazendo fila, com horário certinho, cronometrado. Elas tinham a agenda de chegar lá na igreja e a gente poder estar partilhando dessa esperança, falando que aquele pão, aquilo que mata a fome, é pouco para o que Jesus pode fazer na nossa vida. A esperança que Ele quer causar na nossa vida e no nosso coração é algo que nos quer e nos vem a tirar-nos da escuridão. E aí eu vou convidar vocês a abrir no livro de Lucas, capítulo 9. A gente vai tratar de um tema aqui que toca um pouco do que Jesus estava comentando com algo que aconteceu no Antigo Testamento. Em Lucas 9, aquele momento onde há a transfiguração de Jesus no monte, e aí o Evangelho de Lucas retrata uma conversa. E a gente não fala muito disso. Parece que eles estão tendo uma conversa particular ali. Jesus com aquilo que viria a ser a representação de Moisés e Elias naquele momento. E aí lá em Lucas, no capítulo 9, versículo de 29 a 31, a gente vai ler o seguinte. Enquanto ele orava, a aparência de seu rosto se transformou. E as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens e começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Nesse tempo de final de ano, a gente fala muito sobre a chegada de Jesus. É interessante que muitos comentaristas da Bíblia, muitas pessoas que são estudiosos, biblicistas, retratam quão impressionantes são as conexões da história do povo de Israel e o que Jesus queria falar para o povo de Israel. Nesse momento aqui a Bíblia fala de Jesus conversando a respeito, eles têm uma conversa particular, de canto assim, onde eles estão falando sobre a partida de Jesus. Como assim a partida de Jesus? É interessante ver que no texto, o termo que é usado para falar da partida de Jesus, é como se ele estivesse falando do êxodo de Jesus. Perceba, Moisés, do êxodo, está falando com Jesus a respeito de um outro êxodo. Se no Natal a gente fala a respeito da vinda de Cristo Jesus, é interessante ver essa conexão de Moisés no Monte da Transfiguração falando com Jesus a respeito do seu êxodo. Muitos biblicistas têm feito então a conexão de como aquilo que Jesus vem a tirar do povo são as vendas da nossa própria escravidão, a escravidão do pecado. Se lá no Êxodo havia a saída do povo do Egito, de um tempo de escravidão, aquilo que Jesus veio fazer na nossa vida é nos resgatar de um tempo de escravidão, escravidão do pecado, escravidão da injustiça, escravidão de uma vida sem Ele. Então a conexão entre o Êxodo e o que Jesus veio fazer é muito próxima no sentido do seu significado. Tirar o povo de gerações de escravidão de uma terra onde eles serviam de uma forma, sem propósito, somente para garantir que eles não fossem mortos,
para uma outra terra, onde mana leite e mel, uma terra de propósito, uma terra onde uma jornada vai levar a um destino de bênção. E eu queria, então, saltar daí para falar de um Natal como uma figura onde o povo está saindo de um tempo de escuridão para um tempo de luz. Como o Natal é uma figura de luz, o Natal é uma figura de anunciação e convocação do povo, é também um espelho desse êxodo. E eu continuo com vocês, então, lendo agora num outro texto. Um texto que está lá em Êxodo, agora a gente vai para a saída do povo de Deus do Egito. O texto que está lá em Êxodo, capítulo 14, versículos de 10 a 20. Êxodo 14, de 10 a 20. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios, que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? E às vezes a gente olha esse texto e a gente passa com a voz bonita, né? Parece que o povo, o que foi que fizestes conosco? Isso é a tradução para o português. Mas perceba o tom da fala do povo israelita nesse momento. É como se eles fossem, sabe aquele povo que é bem arretado, que é bem, pega pesado com a fala, e diz assim, é como se eles dissessem, estava ruim, a gente estava bem demais no Egito, aí vem tu, está por falta de cova lá no Egito, é que tu está tirando a gente de lá, porque parece que a gente está chegando na beira de uma encurralada, e a gente olha para trás, tem um faraó. E aí o povo chega e se dirige a Moisés desse jeito, diz, olha, que é isso? Estava com falta de cova lá, porque se o senhor trouxe da gente de lá até aqui, para chegar aqui e a gente morrer, qual é o sentido disso? Foi por falta de túmulos no Egito, que você nos tirou de lá? Já tínhamos dito a você no Egito, no versículo 13, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Foi o que Moisés respondeu, não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor os trará hoje. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Tão somente acalmem-se. Disse o Senhor a Moisés ainda. Por que que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Em outras versões, digam que marchem. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar. E as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota de faraó, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. Ao seguir o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se colocando-se atrás deles. E colocaram-se então a coluna de nuvem e também saiu da frente deles e pôs para trás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas, ou em algumas outras versões, escuridão para um e luz para outro. De modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Eu queria falar aqui um pouco a respeito desse finalzinho. O como aquilo dividiu dois povos numa perseguição. Um em escuridão e o outro em plenitude do que estava acontecendo, o mar se abrindo. E trazendo isso para falar a respeito de escuridão, porque a gente retrata metaforicamente a palavra escuridão na vida da gente, ou num sentido de uma figura de linguagem. Ah, não, isso aqui é só um jeito de falar, eu estou em plena escuridão. A gente trata como se fosse simplesmente o tempo onde todo mundo tivesse muito perdido. E a escuridão faz coisas na vida da gente que não necessariamente é num momento onde a gente não vê nada, é plenas trevas. Muito pelo contrário, muitas vezes estamos em plena escuridão achando que estamos enxergando alguma coisa. O povo nesse momento teve a sacada de dizer para Moisés, olha, estava com falta de cova lá, foi? Veja a arrogância e a noção de quem está entendendo o que está acontecendo. Ao falar com Moisés, olha, você não está entendendo que lá tinha cova também? Não era melhor a gente ter morrido lá, do que ter que caminhar pelo menos a noite toda e morrer aqui. Há uma noção de certeza, de convicção, de claridade. E se você vê o povo pensando a respeito de si, com a certeza do que estava acontecendo,
você vai imaginar que a escuridão nem sempre vem quando tudo está no escuro. Porque a escuridão, ela pode ser alcançada na nossa vida de outras formas. Porque as coisas que a escuridão faz conosco, outras coisas podem fazer também. A escuridão, ela realmente, ela em sua plenitude de não enxergar nada, ela tem vários componentes que são percebidos e vivenciados por nós em outras situações. E eu quero falar aqui de alguns deles. O primeiro é a respeito da paralisia. Porque uma coisa que a escuridão faz é paralisar a gente. Quando está tudo escuro, a gente primeiro paralisa. A gente não sabe para onde ir. A gente não sabe como dar passos com segurança. E aí, quando a gente trata a respeito de escuridão, em termos de paralisia, a gente começa a perceber que a gente experimenta paralisia em momentos que não necessariamente a gente está se entendendo em escuridão. Mas em momentos de paralisia, é um sinal de que a escuridão está alcançando alguma área da vida da gente. E isso é o que acontece com o povo de Israel aqui. Porque quando eles se deparam com essa situação, eles paralisam. E ao falarem com Moisés, Moisés diz o seguinte: não tenham pânico. Não fiquem paralisados. Em muitos momentos, que a paralisia nas nossas vidas é um sinal de que partes da nossa vida estão sendo deixadas serem encobertas por escuridão, onde a gente paralisa, até esperneia, achando que estamos entendendo alguma coisa, quando na verdade o que está acontecendo é escuridão nos alcançando. Percebam que quando há paralisia e outras pessoas vêm falar diretamente conosco, às vezes até nos cobrando, em tempos de paralisia, a gente começa a gritar com o outro, a gente começa a dizer: você não está vendo pelo que eu estou passando? E a gente começa a exigir do outro que se enxergue alguma coisa, quando na verdade, quem está em escuridão de paralisia somos nós. Porque uma das representações da escuridão é paralisia na nossa vida. E aí o que Moisés vai falar é: olha, não tenham pânico. Fiquem calmos. Fiquem calmos. E durante o ano de 2020, quantas vezes Deus nos sustentou no meio das maiores trevas? E quantas vezes a gente volta a ter momentos de paralisia, como quem não enxerga? Às vezes temos momentos de paralisia, inclusive, a respeito de coisas que Ele já falou para nós. Veja, aqui está o povo de Israel, já tinha sido falado tudo o que ia acontecer. É absurdo, porque o que acabou de acontecer foi: Deus disse: olha, vocês vão fazer o sacrifício do cordeiro, e o anjo da morte vai passar pela porta de vocês, e quem tiver passado nos umbrais o sangue do cordeiro, do sacrifício, o anjo não vai tirar a vida do primogênito. Isso aconteceu. Os egípcios tiveram muitas crianças, filhos dos primogênitos, falecidos, e mesmo assim, tendo acontecido isso como um sinal, ainda há paralisia, ainda volta a ter isso. É tanto que, se você for reparar, num dos versículos do início, ele diz: olha, Moisés tem uma resposta de Deus, e nem diz que Moisés perguntou alguma coisa a Deus, já diz assim, Deus falando com Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que avancem, que marchem. Porque muitas vezes, algumas coisas que Deus falou lá atrás, pediu para a gente confiar, e quando chega na hora H a gente tem paralisia, a gente vai clamar a Deus: Deus, o que é que eu faço? Moisés leva onde Deus diz assim: por que é que você está vindo me clamar, rapaz? Eu não já falei? Diga a eles que marchem. Qual a dúvida de acreditar nisso? E a escuridão nos alcança, primeiro então, em paralisia. E quando estamos em paralisia, ao se deparar com algo que é um obstáculo diante daquilo que Deus já falou alguma coisa, de uma direção para a gente ir, a voz que deve vir no nosso coração é: não tenha pânico. Mais do que isso, continue marchando. Se é propósito de Deus, se é algo que não é para servir a você, não é uma coisa que eu queria muito simplesmente, mas é algo que você entendeu que Deus queria de você.
Porque não confunda a sua vida com Deus realizar as coisas que você queria, com Deus te usar para realizar a sua vontade, a vontade dEle. Então, naquilo que Deus falou com você já a respeito de propósito de vida, de você ajudar outras pessoas, de te usar naquilo que são os seus dons, que você às vezes fica continuando e a paralisia é, não, eu acho que eu não sei fazer nada. E Deus lá atrás, no esconderijo do seu quarto, já disse, eu quero te usar. Eu quero te usar com o teu dom para abençoar a vida de outras pessoas. Não necessariamente estando em palcos, porque os palcos para Jesus são as calçadas e as esquinas. Então Deus pode te usar a qualquer momento do dia e a gente está atento a isso e não paralisar. Entendendo que em momentos de paralisia, quando a escuridão está nos alcançando, Ele diz, olha, marcha, continua marchando. Não é para falar comigo somente não, eu quero te usar. Não tenha pânico. A escuridão nos alcança em paralisia. A escuridão nos alcança não só em paralisia. A escuridão nos alcança também através do medo e a gente se esconde. A escuridão nos leva a esconderijo. A gente, às vezes, por medo de alguma coisa, a gente coloca passos na nossa vida, no meio do caminho que Deus já disse para a gente fazer, lugares de esconderijo, cavernas onde a gente possa se refugiar. E a gente começa a repetir frases de um mundo que não pertence a Deus. Um mundo que depende, provavelmente, de um outro Deus. Sabe, frases que são bem subterrâneas, bem da caverna. Ah, por que você não casou ainda? Ah, não, a gente está juntando um dinheiro para... Quem fala isso é um outro Deus. Porque Deus adora casamento. Repetidas vezes, já vi casais dizendo, a gente não tem nada, mas a gente quer casar. Eu disse, cara, assuma um passo de responsabilidade. Vá vender qualquer coisa. Deus vai dar, essa semana, mais um. Começou a vender pipoca, daqui a pouco foi contratado, logo em seguida. Porque quando a gente quer colocar nossa vida para servi-lo, e não é se casar para ser feliz, é viver em família para que a minha família abençoe a terra. Quando a gente se coloca nos propósitos de Deus e não quer que Deus abençoe os nossos propósitos, Ele é que vai garantir a caminhada. Talvez não do jeito que eu queria, mas Ele vai ser o meu sustentador. Então, como a gente começa a colocar esconderijos e medos no meio do caminho, sabe? Que profissão você vai seguir? Ah, eu estou pensando naquela profissão porque dá muito dinheiro. Como se dinheiro fosse resolver alguma coisa. O dinheiro que entra no bolso das pessoas, talvez mais abastadas da nossa cidade, talvez sirva para causar muita destruição na família delas e até mesmo em tratamento, que é causa do próprio dinheiro que fez de destruição no meio da família delas. Deus é o garantidor da nossa caminhada. E a gente não precisa construir coisas de medo no caminho. Porque aí Deus pede para a gente fazer algumas coisas e a gente cria pit stops, sabe? Paradas de abastecimento no meio do caminho, porque Ele diz, beleza, Deus, mas espera aí, não é assim. Confia em mim, vem. A gente, não, calma, não é assim. E a gente começa a servir a Deus mais ou menos, porque a gente precisa, por causa da escuridão, porque talvez uma das figuras mais óbvias da escuridão na vida da criança, e talvez até mesmo de alguns adultos, sabe aquela geladeira que você quer visitar de noite, mas vai na pontinha do pé porque tem medo do escuro ainda, a gente ainda tem como imagem da escuridão o medo. Então, quando a gente está sendo alcançado pelo medo, querendo criar esconderijos de segurança, em oposição àquilo que Deus já falou para o nosso ser, e quantas coisas Ele já falou para a gente no ano de 2020. A gente passou por coisas que eram para causar destruição total. Estamos aqui celebrando. Porque Ele está dizendo para você, não tenha medo. Não tenha medo. Porque é Ele o garantidor dessa jornada. É Ele que sustenta e faz a caminhada. Deus é o garantidor disso tudo. Então, quando o nosso coração estiver criando esconderijos no caminho para dizer, ei Deus, beleza, eu confio em Tu, mas também não é assim. Como não é assim, é Ele que garante. Que a gente saia da escuridão, dos esconderijos de medo, porque Ele é a luz que ilumina o nosso caminho. Então a escuridão pode nos alcançar em momentos onde não a gente está dizendo, não estou vendo nada, não. Mas ela nos alcança pela paralisia e ela nos alcança pelo medo. Mas por último, ela nos alcança através de uma prisão. Porque é uma prisão do meu nome. Eu estou no escuro. E quando a gente se sente no escuro, o que a gente mais quer é que a gente brilhe.
Na verdade, muitas vezes, coisas que nos colocam no escuro, é porque a gente vê outro brilhar. Percebeu? Como o nosso coração tem um bichinho lá de dizer, não, era o meu nome que devia estar sendo engrandecido. Quando a escuridão nos alcança, a gente começa a sofrer pelo brilho que não temos. E a gente começa a se preocupar em formas de fazer com que o meu nome alcance as pessoas. E isso é um outro sinal da escuridão, porque eu fico preso ao meu nome. Aquilo que vai ser o meu nome deixado de fama. E em nome de fazer o meu nome, eu acabo cortando coisas que são propósitos na minha vida que Deus já falou. Porque eu tenho certeza que Deus falou para você que família é propósito. E quantas vezes você negligenciou a família para fazer o seu nome? Quantas vezes você negligenciou até mesmo o cuidado mais demorado, que exige talvez muito mais paciência com os filhos, para fazer o nome? Para ter o conforto. Aquilo que é a prisão do meu nome, onde eu vou servir para que eu cresça, é o contrário do chamado de Deus para nós, em termos de esperança, e não estarmos na escuridão, porque Ele nos chamou para servir aos outros. Ele nos chamou para servir, não a mim mesmo, não para que o meu nome cresça, como João falou, como eu devo servir a Deus, de uma forma que o meu nome diminua e que o nome dele cresça. Tive conversando com um pastor amigo meu, esse final de semana, e a gente estava falando sobre como aquilo que é a fama, e a forma como as pessoas lidam com a fama, tem destruído gerações, não só mais novas, gerações antigas também. E hoje, não sei se você já ouviu falar desse termo, o termo do cancelamento na internet, que é a partir do momento que você vê alguém fazer alguma coisa na internet que você não gosta, ou aconteceu algum fato que você acha desprezível, você começa a cortar ela de todo tipo de influência da sua vida, e mais, você começa a denegrir a imagem dela para que ela deixe de ter influência sobre a vida de várias pessoas. Então, se usa o termo cancelamento, que é cancelar ela da vida de todo mundo. E a gente estava falando sobre como essa política do cancelamento, ela é destruidora, e eu estava conversando com ele em contato com alguém que é bem reconhecido. E ao falar de um tempo de tristeza, muito grande, porque passou por esse tempo de cancelamento, por uma injustiça tremenda, de falar da tristeza que alcançou o coração dele, mesmo em idade mais avançada, de forma profunda, por causa de palavras tão duras que foram faladas, às vezes até mesmo de desejo de morte. E depois de um tempo com Deus, a frase que me chamou a atenção, ele falando, foi o seguinte: que uma das maiores noções de liberdade vem da perda da reputação. Uma das maiores noções de liberdade me veio com a perda completa da reputação. Porque quando a gente perde a reputação e a gente se coloca nas mãos de Deus, a gente não tem nada a perder. Porque não é o nosso nome que a gente está querendo construir. A gente está querendo elevar o nome de Cristo Jesus. Não é o nosso nome. E muitas vezes a gente, até mesmo, estava partilhando uma outra palavra hoje de manhã, a gente confunde personalidade com esconderijo e prisão do nome. Porque muitas vezes a gente tem nas pessoas que são mais carismáticas, pessoas também que erram mais fácil. E a gente tende a ver os erros explícitos de pessoas carismáticas e começar a tirar pedra. E às vezes cancelar. Quando na verdade isso acaba sendo uma justificativa para a nossa timidez. E timidez pode esconder pecados enormes. A gente diz, não, é porque eu sou tímido. Quando na verdade o que se tem é o medo de colocar em jogo a própria reputação. Não se dá passos, inclusive, que Deus pediu para dar em nome da timidez. E a gente, não, ele é tímido, ele é tímida. E muitas vezes a timidez pode estar escondendo coisas que Deus pediu para eu e você fazermos. Quando na verdade isso é simplesmente o medo de colocarmos em ousadia, inclusive em jogo, a nossa reputação.
Porque ser tímido o tempo todo me priva de colocar em jogo a minha reputação. Eu não estou aqui falando que a gente deve ser escrachado, explícito o tempo inteiro, até porque a palavra tem muitas direções para dizer, olha, até o burro que fala pouco se passa por inteligente. Então Deus fala, olha, cala a boca, rapaz, está falando demais. Mas também a gente não pode idolatrar o outro lado. A gente tem que ouvir a Deus no que é que Ele está falando conosco. Para que talvez se a reputação minha estiver em jogo, ok, talvez isso me traga ainda mais liberdade. E eu não experimente a escuridão na prisão do meu nome. Na prisão de quem eu sou. Na prisão da escuridão. Ao voltar para esse trecho da palavra de Deus, do Êxodo, onde Moisés está ali, diante do faraó enfurecido com o seu batalhão, e o povo sem saber o que vai acontecer perto do mar, onde logo em seguida eles estariam atravessando o mar, uma figura me chamou muita atenção nesse momento. Uma figura me chamou muita atenção nesse momento, que é o fato da coluna de fogo e nuvem se colocarem, não agora na frente do povo, mas atrás do povo. Aquilo que se colocou agora atrás do povo, leva o povo agora numa caminhada diferente. E a gente olha para Moisés e vê Moisés tirando o povo do Egito. E a gente falou no começo a respeito do que Jesus e Moisés estavam falando ali no monte, sobre a partida, sobre o êxodo de Jesus. E ele levou cativos espíritos que estavam em prisão, é o que a palavra de Deus fala, ao apregoar nas regiões mais profundas de escuridão. O êxodo de Jesus, a partida de Jesus, naquele momento tem um significado muito importante. Porque o nome de Jesus é o mesmo termo assim, é só uma diferençazinha dialética, de dialeto, do aramaico para o hebraico, que é o mesmo nome de Josué. É um nome comum, Josué. Só que esse nome Josué só é colocado 2 vezes no Antigo Testamento. Tem 2 Josués. O que sucedeu Moisés e um que está lá em Zacarias. E Zacarias é o sumo sacerdote que leva o povo de volta para Jerusalém depois do cativeiro na Babilônia. Josué leva o povo do cativeiro à terra prometida de volta. E o Josué que sucede Moisés é aquele que Moisés, tendo morrido no deserto, leva o povo do deserto a entrar na terra prometida. Aquilo que Moisés, e a representação do que Moisés significa para o povo, não tem condição de fazer, que é a lei. Aquilo que a lei que é exposta e revela o nosso pecado, a lei quando mostra, você devia fazer isso. E muita gente se coloca na relação com Deus, dizendo, não, eu não quero ir para a igreja, eu não quero talvez me relacionar com isso não, porque eu vou ter que ser certinho. Aquilo que Moisés, na revelação da lei, não consegue, através da revelação, fazer acontecer, porque a lei revela o nosso pecado e a nossa distância a Deus, a representação de Jesus, como no fato lá de Josué e os Josués, os outros 2 Josués, nos levam a, entendendo o nosso pecado, nos levar à terra prometida de uma relação profunda, plena e eterna com Deus. Jesus nos leva à terra prometida. A lei não nos leva à terra prometida. A lei revela o nosso pecado para que a gente entenda que somos conduzidos por Jesus a termos e desfrutarmos de um relacionamento pleno e profundo com Ele. E ao perceber isso, e enxergar nesse êxodo, a coluna de fumaça e fogo indo para trás, e ao pensar no nosso tema, esperançar, é impactante. Como, diferentemente de esperar que algo ainda aconteça, ao olhar talvez para uma coluna de fumaça e uma coluna de fogo, imagine o povo lá no meio do deserto seguindo a coluna de fogo e de fumaça lá na frente, manhã e noite. Agora, fala aqui que elas somem da frente. Não dá para ver nada, não dá para saber se tem alguma coisa na frente, mas se tem a certeza de que lá atrás existe uma divisão.
entre o povo que caminha com Deus e o povo que não caminha com Deus. E a palavra de Deus aqui em Êxodo 14 é clara ao dizer o seguinte: aquela coluna de fumaça e de fogo que saiu da frente e agora foi para trás do povo, dividiu o povo inimigo de Deus que estava perseguindo eles, os egípcios, e o povo de Deus que estava caminhando em promessa. Porque agora a gente entende que a esperança que nos é salva, assim, ela nos tira da escravidão. E perceba que lá em Êxodo 14 o povo diz: era muito melhor estar sendo escravo no Egito. E isso acontece com a gente até hoje. Muitas vezes a gente quer continuar servindo em escravidão outros deuses do nosso estômago, do nosso desejo, daquilo que a gente mais quer, ao invés de estar servindo em liberdade a Deus. Isso aconteceu com o povo do Egito e acontece com a gente hoje. E o chamado de esperança de Deus para a nossa vida é de uma esperança que não só a gente precisa estar olhando aqui na frente para ela, mas a gente sabe que ela já aconteceu e ela está nos guiando lá atrás como tropa. O sacrifício de Cristo Jesus não é para que a gente seja salvo e fique esperando chegar ao céu, mas é na certeza de que a cruz que está lá atrás nos guia e continua a nos guiar no mesmo caminho e direção de esperança, onde a gente pode esperançar o tempo todo, porque atrás de mim tem a proteção que divide aqueles que estão enxergando em luz através de Cristo Jesus e aqueles que continuam vivendo em escuridão, em escravidão, em medo, em paralisia e na prisão do nome. Uma esperança que me guia. Não simplesmente por encontrar lá no céu a esperança futura, mas por saber que essa esperança que é eterna veio me visitar no Natal. E olhando lá para trás para o Natal, eu garanto que aquela esperança que está me carregando para a eternidade, lá atrás da tropa, dividindo o povo em escuridão e o povo em clareza, mesmo sem ver na frente. A frente ainda continua deserto, mas se vai caminhando e os mares se abrem. E se abrem em caminhos ousados, em caminhos de sair da escuridão, sabendo que essa esperança é quem me guia lá de trás. Que nesse ano que se inicia, a gente caminhe em esperança. Que esse ano que se inicia, a gente continue esperançando, porque Jesus Cristo é o garantidor da nossa vida, Ele é o doador da nossa vida. E Ele nos chama a caminhar em propósitos ainda mais profundos de entrega da nossa própria vida a Ele. Jesus Cristo não é então a luz no fim do túnel, porque a vinda de Cristo Jesus é para dizer para mim e para você, meu irmão e minha irmã, que está tudo claro, mesmo quando a gente não vê. Sabe por quê? E eu finalizo dizendo isso. Jesus Cristo, lá em João capítulo 8, versículo 12, disse: Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. A gente caminha com a luz da vida, que está lá de trás, a cruz, iluminando o nosso caminho, porque toda vez que a gente se perde em momentos, em sinais de escuridão, a gente olha para a cruz para entender que está tudo claro, é tudo como luz do dia. Sabe uma frase que não tem sentido? Noite de luz. Porque agora em Cristo Jesus toda noite é luz. E a gente mesmo em noites escuras, a gente sabe que a gente só não está vendo, mas iremos estar com Ele em toda a eternidade. Porque Ele precisou passar por trevas, e quando Ele morreu, a terra se cobriu de trevas, é que eu e você podemos andar na luz, meu irmão. Ele veio para morrer por nós, para que agora não só tenhamos esperança, mas sejamos carregados pela esperança. Que a esperança não faz parte de algo que a gente tem, faz parte de algo que a gente é, porque a gente carrega essa esperança em nós. E o nosso caminhar é esperançar. Que 2021 seja um ano onde a esperança lhe carregue, porque ela está atrás no batalhão, iluminando e dividindo a escuridão daquilo que é luz e caminho claro, como a luz do dia. Que Jesus Cristo possa alcançar o seu coração. Se em algum momento você ainda não teve como expressão da sua vida a entrega de quem você é ao próprio Deus, entenda que não é através de cumprir a lei de Moisés que você agrada a Jesus, mas é entendendo que você não tinha condição de agradar a Deus, que Jesus veio e morreu por você, e agora você é liberto de andar na escuridão, e agora você pode caminhar na esperança, agora você pode viver em esperança, agora você pode esperançar. Que Deus abençoe esse renovo de ano. Se as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã,
Esse é um ano que, apesar dos pesares do que você tenha vivido em 2020, Deus pode trazer renovo profundo no seu ser. Que Deus te abençoe, que esse tempo de 2021 possam fazer com que o seu coração não só tenha e se encha de esperança e você caminhe esperançando, mas que você possa apontar o caminho de esperança para muitos outros. Porque a esperança está lá atrás do batalhão, garantindo a caminhada e os mares vão se abrindo na frente. Quando a gente caminha nos propósitos e ouvindo aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Porque Ele é que é o garantidor da esperança, o doador da esperança, o doador da minha e da sua vida. Que Deus te abençoe, te dê um tempo em família muito profundo, que dê coragem de ajeitar, inclusive alguns relacionamentos que precisam ser ajeitados nesse final de ano, em esperança que Ele vai estar sustentando você até em momentos difíceis de serem falados. Mas que a gente traga o amor de Deus para a terra como revelação daquele que habita em nós. Que essa esperança possa ser vista em nosso viver. Que Deus te abençoe. Oremos. Jesus, obrigado, Pai, porque Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso caminhar, Tu és a nossa jornada, mas Tu és o nosso garantidor e fundamento, Tu és o fundamento da igreja, Tu és o nosso destino, Pai, porque viveremos contigo para a eternidade. Nos livra da escuridão. Tu és a luz do mundo. Nos coloca como sendo aqueles que são também luzeiros para outras pessoas. Famílias que abençoam todas as famílias da terra. Nos faz querer ser mais abençoador nesse novo ano que se inicia. Nos faz querer caminhar em mais esperança ainda, Senhor Deus. Nos faz querer ser esperança para outras pessoas. É o que eu te peço. Encarecidamente, vem visitar cada lar que está acompanhando aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.